que a gente fez semana passada. E hoje vocês vão desidratar a dentina. Então a gente vai usar um ácido mais forte que vai ser exposto à dentina por um período maior. Semana passada, o ácido que a gente utilizou podia desidratar a dentina? Não. Por que não? Vocês lembram? Bota a caixolinha para funcionar. Por que não podia desidratar? Porque assim, eu acho que é por causa da adesão. Mais ou menos, eu acho que por que ela aderia quimicamente? O que acontecia para ela se unir quimicamente? Os íons, que íons? De cálcio. Iam ser trocados entre o material e o substrato de dentina. Se eu desidrato demais aquela minha dentina subjacente, o que vai acontecer? Essa troca de íons vai ser incapacitada. Com o sistema adesivo, eu vou ter troca de íons? Não. Vai ser um imbricamento o quê? Mecânico. Então, quanto mais seco, quanto mais desobstruído aquele túbulo dentinário, maior vai ser a penetração do meu sistema adesivo. Ele é hidrofílico naquela porção. Então, ele vai ao encontro da água. Então, por isso que a gente vai deixar aquela dentina desidratada, seca. Certo? Tudo bem? Então, vocês viram lá que a gente tem vários sistemas para a utilização desse tipo de material. A gente tem os sistemas convencionais, em que a gente tem o condicionamento ácido separado, e a gente tem os sistemas autocondicionantes. Vocês vão usar na prática, aqui no laboratório, na clínica integrada e na clínica de dentística, os sistemas que usam o condicionamento ácido da dentina como uma etapa separada do processo, ou seja, a gente vai usar sistemas não condicionantes, sistemas convencionais. Como é que esses sistemas convencionais eles são comercializados? A gente tem um sistema de 2 passos e a gente tem um sistema de 3 passos. Primeiro passo vai ser sempre o quê? O condicionamento da dentina. O que vai ser esse condicionamento? Vai ser a desidratação daquela dentina. Então, tanto para um sistema de 2 quanto para o sistema de 3 passos, a primeira coisa vai ser o quê? O condicionamento, a desidratação daquela dentina. O primeiro sistema lançado foi esse sistemazinho aqui de 3 passos, que a gente precisa usar um primer e depois o adesivo. Para que vai servir esse primer? Isso. Meninas, para vocês talvez fique um pouquinho mais fácil de entender. Vocês usam primer de maquiagem? A gente falou isso na aula. Falaram na aula? Eu e Natália. Para que a gente usa primer de maquiagem? Para fixar a maquiagem. Para que a gente tenha uma durabilidade maior na maquiagem. Então, ele é como se fosse uma base em cima da base. Então, esse primerzinho, ele vai ser um agente condicionante. Então, para que ele vai servir? A gente desidratou aquela dentina, não foi isso? Aqueles túbulos dentinários estão abertos, expostos. A gente vai passar uma camada nesse primer e ele vai molhar. Ele vai servir como um intermediário para que a gente aplique o adesivo. Então, ele vai ser um agente potencializador da ação de retenção, da ação de adesão. Então, esse primerzinho vai umedecer essas fibras, vai condicionar essas fibras para que a gente possa aplicar o adesivo propriamente dito, o bond. São 2 frascos que são bem parecidos, mas tem escrito primer e adesivo, certo? O primer é responsável por alguma ação de aderência? Não. Quem é responsável pela capacidade de aderir à superfície da resina acrílica é o adesivo, é o bond. Por quê? Porque o adesivo já é uma resina. Então, nós vamos ter 2 resinas que vão reagir e vão se unir ali, formar um substrato único, certo? Então, o primer vai ser um agente condicionante, um agente que vai preparar o meio para a ação do adesivo. É como se ele fosse alguma coisa que molhasse, reidratasse aquelas fibras para que o adesivo pudesse penetrar, certo? Quando eu uso um sistema de 2 passos, eu já tenho o primer e o adesivo em um único frasquinho. Qual é que vai ser a grande vantagem disso aqui? Eu vou pular uma etapa clínica, não é isso? Eu não vou precisar aplicar o primer, esperar 20 segundos e depois aplicar o adesivo. Eu já vou ter o primer e o adesivo em um único frasco. Eles vão estar misturados. Em contrapartida, normalmente eu preciso aplicar mais de uma camada desse sistema adesivo de 2 passos. Para quê? Para que todas aquelas fibras colágenas sejam reidratadas por esse sistema adesivo. Vocês conseguem entender isso, gente? Imagine, ó, a dentina seca, uma malhazinha de colágeno, uma redezinha, cheia
lacunas. Livros, vocês vão encontrar esse desenhozinho no livro de materiais dentários. E essa redezinha está desidratada, tá? Para que alguma coisa entre aqui dentro, primeiro eu vou precisar umedecer. Dentro desse substrato seco, o adesivo não vai conseguir entrar. Quem é que vai umedecer esse sistema? O primer. Se eu tenho um sistema em que esse primer está unido ao adesivo, ao mesmo tempo que o adesivo vai penetrando, ele vai reumedecendo essas fibras colágenas. Todo mundo acho que entendeu, fica fácil. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer a aplicação e o uso de um sistema adesivo de 2 e do sistema adesivo de 3 passos, certo? Eu queria que vocês escolhessem uma classe 5, que é uma cavidadezinha na vestibular, e alguma cavidade que vocês tenham protegido com ionômero ou outro material para fazer base, certo? Para usar esse sistema. Então, o que vocês vão fazer? Essa aplicaçãozinha desse ácido, ele poupa. Ela vai durar o mesmo tempo no esmalte e na dentina? Não. Aonde que a gente vai deixar o ácido por mais tempo? No esmalte. 35. Por quê? Porque o esmalte é um tecido que é só mineral, certo? Vocês vão ver na aula que vem que para que a resina ela fique aderida ao substrato aqui da dentina, no esmalte eu não tenho necessidade da utilização de nenhum sistema adesivo. Por quê? Porque o esmalte é uma superfície só mineral, é uma superfície seca. E a resina composta é hidrofóbica. Então, a gente usa o adesivo também para quê? Para formar uma barreirinha contra aquela umidade que tem dentro da dentina, para que a resina possa aderir ali. Então, em esmalte, se vocês vão fazer uma cobertura, um selante, ou algum fechamento de alguma fissurazinha no dente, que só atinge a região de esmalte, muitas vezes a gente não precisa usar o sistema adesivo. Só o condicionamento ácido é suficiente para que exista o imbricamento mecânico e a resina fique retida ali. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão aplicar primeiro o ácido em todo o esmalte da cavidade de vocês. Por quanto tempo? 15 segundos. Vou pegar essa aqui. Essa. 15 segundos. Depois de 15 segundos, a gente vai preencher o restante da cavidade por mais quanto tempo? Mais 15. Então, eu vou ter um total de quanto? 30 segundos. Depois que passar esses 30 segundos, eu vou lavar abundantemente essa cavidade. A literatura diz que a gente lava essa cavidade pelo dobro do tempo a qual ela ficou exposta ao ácido. Vai dar 60 segundos, é muito. Então, vocês vão encontrar em alguns artigos que um tempo de lavagem da cavidade de 30 a 40 segundos já é suficiente. Lava abundantemente. Por quê? Porque não pode sobrar resquício de ácido dentro desses túbulozinhos dentinados. Por quê? Porque mesmo que a gente feche essa cavidade, esse ácido ele continua desidratando essa dentina. E o que é que eu tenho embaixo da dentina? Polpa. E aí a gente vai causar uma agressão ao sistema pulpar daquele dente. Certo? Então, vamos imaginar que eu lavei aqui essa cavidade abundantemente por cerca de 60 segundos. Depois que vocês lavarem essa cavidade, vocês vão lavar usando a aguinha do Bob, como vocês fizeram na aula passada. Aí vocês vão secar essa cavidade. A gente recomenda que essa cavidade ela seja seca utilizando uma pelotinha de algodão.